Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Cá estamos, não é, Hugo? E desta feita temos uma convidada. Olá. Olá. Queres-te apresentar? Posso-me apresentar. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Nada, obrigado nós. Então, Tânia Graça, psicóloga clínica, sexóloga. Andei a dizer umas coisas no Instagram. Andei a dizer umas coisas na rádio. Cronista. A dizer umas coisas em vários sítios. Cronista do público, não é? É verdade. Ele informou-se. Sim, claro. Sim. O teu podcast é o Voz de Cama. É verdade. Que não é um podcast, ou seja, está acessível em podcast, mas é um programa da Antena. Não, na verdade tens dois momentos. Então, É? eu faço as manhãs, ou seja, aquele momento de manhã que é direto às quintas. Com a Ana Marco, não é? Exatamente. E depois fazemos uma versão prolongada daquele tema, geralmente, em que assim é só podcast. Portanto, sim, também é um podcast só. E tens mais de 200 mil seguidores no Instagram. É verdade, consta que sim. Maioritariamente mulheres, calculo eu. Maioritariamente. A última vez que vi as minhas estatísticas andava nos 86% de mulheres. O que faz todo sentido e significa que eu estou a comunicar bem, porque é para elas que eu estou a falar principalmente. Sim. Portanto, És, de certa maneira, uma desmanteladora. Palavra difícil de dizer. Desconstruidora. Desconstruidora de preconceitos e uma auxiliadora. Ai, eu estou. Desmanteladora e auxiliadora. As duas coisas. Auxiliadora. Estás nervoso por termos uma sexóloga no podcast? Não fico. Está tudo bem. Uma auxiliadora no processo de empoderamento feminino, que é como quem diz, e que está na biografia do teu Instagram, libertando mulheres, vulvas e prazer. Exatamente. É um bom tagline. Como é que. Não sei se sei de eu começar ou tendo em conta que estão aqui dois titãs da sexologia, uma da linha académica, a Tânia, e uma do... Da linha do Chavasco, que é o Dr. G, não é? A.k.a. Guilherme Duarte. Se queres começar tu... não sei, tens alguma coisa preparada de perguntas? Não sei, eu acho que começar... Tenho alguns tópicos de conversa, mas... Eu tenho uma curiosidade, podia ser depois, mas vai já para o início, que é... Já. Como é que são as abordagens que os homens te fazem, sabendo que tu és sexóloga? Sim. Acredito que sejam diferentes do que uma mulher que não é sexóloga. Ou a expectativa, ou... Pois, então, eu acho que temos... para além dos... Portanto, temos os gajos fixes que abordam-me a mim como abordam qualquer outra pessoa, não é? E depois temos duas estirpes. Temos o que não aborda propriamente porque isto deve ser uma cena... Sim. Isto deve ser, eu não dou conta Ficam disto, deve ser uma cavalona. Exatamente, temos esta versão e temos a outra que é aquela que fetichiza imensa a ideia e eu quero ir lá para ver como é que aquilo mexe. Sim, portanto, temos estas duas versões e depois temos só as pessoas fixes que percebem que eu sou uma pessoa, não é? E que o facto de estudar o tema e trabalhar com o tema eu acho que não diz tanto assim sobre mim na minha vida pessoal. Acho que diz sobre o facto de eu ser uma pessoa que sou desmanteladora e auxiliadora. Portanto, são temas com os quais eu estou, se calhar, mais à vontade do que algumas mulheres estarão, mas isso não tem um resultado prático direto, não é? Tipo, se ela fala disto tudo, então ela faz isto tudo. Mito urbano. Vamos já destruir esse mito, que não é real. Portanto, eu acho que são essas abordagens. Quais é que me interessam mais? Das pessoas fixes, não é? Então, que não são os que mandam dick pics, só para... Sabes, olha, uma coisa engraçada sobre os dick pics, falam muitas vezes disso, porque eu acho que a malta pensa que me mandam muitas. Recebi uma vez, e como é óbvio, fiz um vídeo sobre aquilo. Não expus a pessoa, mas fiz um vídeo sobre aquilo e disse qual era o artigo que criminalizava a situação e que não era aceitável, porque eu não pedi para vir a pila de ninguém, não mandem pilas não solicitadas, nunca mais aconteceu. Isto foi há
2 anos. Não mandem agora, estou a dizer nunca mais Pois, aconteceu. Eu não estou a desejar, Não obrigada. estás desiludida de forma nenhuma, não é? Todo. Portanto, não é comum. Porque eu acho Então- que a malta tem medo. Já recebeste tantas como eu, então? Pois, só recebeste também uma. já só recebi uma. Oh, Guilherme, então. Só recebi uma Mas no pila. teu caso eu acho que era mais expectável mais pilas. Acho que foi uma O ou que é duas. que queres dizer com isso? Porquê? Mas já recebi também 2 pipis, não solicitados. Pronto. 2 para botar, Não 2 para 1. solicitados? Não solicitados. A Bom dia, sério? toma. Sim, Epá, também não é fixe. também não é fixe. Quer dizer, Mas deixa-me Lá dizer, está. tenho a certeza que o Guilherme não fez um post a dizer que era crime de acordo não com... fez. Não, eu fiz um beat stand-up a incentivar Claro. a enviarem mais. claro, obviamente. Sim, não, eu acho que é mais provável que enviem ao Guilherme porque o posicionamento dele sobre estes temas e Claro. sendo comediante é completamente diferente. Tem graça, não é? Mas sendo o posicionamento dele diferente e quem te segue percebe que, como tu disseste, é a tua profissão, ou seja, mesmo que tu tenhas uma abordagem desempoeirada e sem macaquinhos na cabeça, é apenas isso. E voltando à questão do Guilherme, há muitos homens que confundem isso, ou seja, falar desempoeiradamente com o sexo, com uma certa, o que as velhinhas chamariam uma relaxação, ou seja, como esta fala disto, então deve ser uma promíscua. Sim. Isso Exato. ainda existe muito na cabeça dos homens, certo? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito. Porque eu acho que a questão do intimidar serve aqui para muita coisa, porque eu não falo só sobre sexualidade. Esta questão do feminismo, do empoderamento feminino, é um tema que eu acho que ainda assusta muitos homens, porque isto é uma feminazi, ou seja, o conceito aqui um bocadinho distorcido do que é que será uma mulher feminista, que eu, na verdade eu acho que feministas deviam ser todos, mas isso é um outro tópico. Lá chegaremos. Ok. E eu acho que às vezes as pessoas acabam também por, acredito eu, não me abordar com receio, ou seja, mesmo que pensem essas coisas todas, mesmo que tenham porque esta deve ser uma maluca, não sei o quê, até nem me dizem, portanto pensam sozinhos e eventualmente divertem-se com essa ideia, mas não me é muito dita, ou seja, não é uma coisa muito declarada. Eu sei porque às vezes percebo isso, mas não é comum virem dizer tu deves ser uma louca. Aconteceu poucas vezes. E ao contrário, põe-te pressão em ti, sabes que pode haver expectativa da pessoa e tu teres algumas coisas que não queres fazer, não gostas de fazer, mas a outra pessoa pode pensar que sim e tu ficas assim, agora vou dizer que não. Afinal não sou assim tão fixe quanto parecia fogo, eu pensava que ela fazia tudo. Olha, eu acho que nunca me aconteceu dizerem-me, então, mas falaste disto e agora não fazes. Não me lembro nunca disso me ter acontecido. Já me aconteceu, não propriamente sobre questões de sexualidade, mas tipo, imagina, sei lá, estar num dia em que a minha autoestima está mais na merda. E a pessoa diz-me, tu estás sempre a falar sobre isto? E agora hoje estás assim? Tipo, paras aí imediatamente naquilo que estás a dizer, porque são coisas diferentes, ou seja, eu defendo determinadas coisas, eu falo de muitas coisas, mas eu sou uma pessoa antes de ser uma profissional do que é que seja, não é? Claro. Portanto, lá está. Mas como é que essa linha deve ser complicada, porque tu tens consultório, tu fazes... Faço clínica, sim, sim. E só acompanho mulheres neste momento. Também falaremos disso. Que uma das coisas na prática, o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta reservarem a sua vida e terem o menos acesso possível para o processo poder funcionar. Sim. Ou seja, esta ideia de tu falares abertamente sobre sexo, que repare, mais uma vez sublinho, que não é sobre a tua vida sexual. Exatamente, sim. Não pode de alguma forma também contaminar, não tens de ter cuidado com isso? Olha, eu tenho cuidado em relação à não partilha da minha vida pessoal, para já porque quero mantê-la pessoal. Claro. E depois porque eu não quero precisamente que as pessoas misturem. Ou seja, que não pensem que quando eu estou a falar de sexo anal... Sim. Porque ela está a fazer imenso, então está a fazer... Não, percebes? Não é, claro. não são coisas conectadas. Claro que, vamos lá ver, assim como tu fazes beats sobre coisas que estão a acontecer naquele momento da tua vida, se calhar houve alguma coisa que eu já escrevi que tinha a ver com alguma coisa que eu tivesse a passar. É inevitável, não é? Porque as coisas misturam-se um bocadinho. Eu é que faço por separar para que não haja esse contaminar. Na verdade, eu acho que as pessoas quando me procuram para consulta... funciona bem elas já saberem algumas coisas sobre mim, ou seja, sobre os meus valores, sobre aquilo que eu acredito, porque já são pessoas que vêm alinhadas. Mas na verdade não sabem nada sobre a tua vida, sabem sobre... Não, sobre a minha vida. Sabem, por exemplo, eu faço muitas vezes stories da minha mãe e da minha tia, porque elas são gêmeas e são muito engraçadas, dos meus sobrinhos. Agora, eu não faço sobre... Ando com esta pessoa, ando com aquela... Atenção, não quer dizer que isso não possa acontecer um dia, mas não é algo que faça parte da minha linha de comunicação, não. São mundos que eu não quero porque eu não quero passar a ser
a gaja que fala de sexo. Não, eu quero ser, e sou, a profissional que fala sobre relações e sexualidade. E já te aconteceu pessoas irem consultar-se contigo e tu perceberes que era muito porque te queriam conhecer, só ao vivo? Epá, sabes uma cena? Ela só consulta mulheres, portanto, logo aí... mas olha que também há então, mas são as maiores fãs. Claro não que sim, estou a dizer mas em ainda termos assim... de conhecer, estou a Ok. dizer conhecer. Tipo, Pá, não no Fangirl. sentido bíblico. eu já fui a reuniões de empresa, a empresas, para eventos em que eu percebi claramente Queriam-te Que conhecer. o CEO queria te conhecer. queriam conhecer. E tirar uma foto no fim e depois nem contrataram. Foi a CEO que mandou a dick pic ou não? Não. Isso já Era uma boa história, era uma boa sim. história. Olha, eu vou te dizer, eu já não abro, eu tenho a agenda fechada há muito tempo. Porquê? Porque as pessoas que acompanho já há algum tempo mantêm-se e porque o número de tarefas adjacentes foram-se acumulando. Ou seja, eu quando comecei isto tudo, que não foi assim há muito tempo, ou seja, isto tudo, a parte mais Instagram, etc., quando eu comecei eu não fazia estas coisas todas, não existia o público, não existia a Antena 3, não existia nada disso, portanto eu tinha muita agenda para acompanhamentos clínicos. Neste momento, como eu já não abro há muito tempo, também não tem acontecido isso, percebes? E eu acho que as pessoas quando me procuram é mesmo... algumas até num lugar já de algum desespero com alguma situação que estão a passar, não é tanto eu quero te conhecer imenso, não, para isso vão ao Comedy Therapy, ou seja, vão a coisas em que me podem ver e que não tenha de ser para falar da isso sua custa vida. dinheiro. Pois custa, é pago, não é? Mas a gente gasta dinheiro. Mas olha, voltando atrás àquilo que nós estávamos a falar da imagem que alguns homens ainda confundem entre abertura de falar sobre um tema e tal promiscuidade. Não é? Eu queria falar de uma coisa que é a ideia de facilidade para o homem pode ser bastante pode ser um turn-on. Todos os homens, por mais criteriosos que sejam, facilidade que é de acesso facilidade de acesso, ou seja, de uma mulher que se considere fácil em algum momento. Quando eu digo fácil, não estou a falar do ponto de vista moral, mas do ponto de vista pragmático, que é eu vou conhecer esta mulher e em pouco tempo vou com ela para a cama. Certo. Para a maioria dos homens. Ou seja, uma mulher que seja como um homem, não é? Basicamente. Não, e que faça no fundo aquilo que quer. Sim, exato. Sim, mas estou a dizer, a ideia de tu estares todos os homens que saíram à noite, em algum momento foram para casa sozinhos às 4 da manhã e pensaram, isto é bom, era encontrar aqui alguém na rua que disse, olha, queres ir comigo? Sim. E eu ouvi essa história de amigos, foi ontem. de um amigo, Todos os dias. de um amigo gay que disse, não, mas isso já me aconteceu. E é um homem heterossexual, dificilmente acontecerá. Sim. Eu queria falar sobre esta ideia da facilidade. Enquanto o traço de... Quando eu digo facilidade, mais uma vez, não é uma questão moral, mas é... sem investir muito, vou conseguir levar esta mulher para a cama rapidamente. Não funciona da mesma maneira para a maioria das mulheres. Ou seja, a ideia de que um homem é fácil, certo? Eu acho que não, mas isto tem... Agora vamos entrar aqui num buraco negro. Que é, isto tem a ver com muitos condicionamentos sociais sobre o que é que tu deves ser enquanto homem e o que é que tu deves ser enquanto mulher. Ou seja... Os homens são educados para uma hipersexualização, tipo, eu sou gajo, que eu como toda a gente, eu tenho da pau e duro imenso tempo. Ou as pessoas dizem que eu tenho que durar, porque isso depois também gera disfunções eréteis e por aí fora, não é? Porque esta ansiedade de desempenho. E às mulheres o que é dito é que faz difícil. Não podes ir para a cama no primeiro encontro, então não te vai levar a sério. Contigo, exatamente. Assumindo que tu também queres casar, exato, não é? Que tipo, casamento é a cena. Portanto, eu acho que há aqui muitos condicionamentos. E depois, e comparando um bocadinho que estavas a falar da comunidade LGBT, e eu vejo isso também nos meus amigos gays, eu acho que também existe aqui o fator medo. Ou seja, eu ir para casa com um gajo que eu conheci na rua. Medo. Sim. Por exemplo, o pessoal gay que usa o Grindr, eles às vezes tipo, chamam o pessoal lá para casa, eles não falam. Eles só se comem direto. É o barito. Exatamente. Eu penso, pá, que medo real. Claro. De repente entrar um estranho em minha casa, esta parte da insegurança, e que isto também é condicionamento social, no sentido em que existe uma permissividade sobre este tipo de comportamentos da parte dos homens e uma insegurança nas mulheres até física, não é? Pá, é difícil uma mulher fazer isso. Quer, pela primeira parte que eu estava a dizer, pelo medo da imagem, por ter receio, ou por até querer mais do que só sexo e precisar de alguma conexão para isso acontecer, quer pela questão da segurança também. Acho que as duas se misturam. Não haverá também um lado, se pensarmos na psicologia evolutiva, ou seja, indo mais lá atrás, que é... ou seja, estamos a falar de uma coisa inconsciente que estaria de alguma forma codificada nos nossos comportamentos, que é o homem que tenha sexo com alguém... ou seja, é muito menos os recursos que ele pode utilizar de em diante, ou seja, ele não corre o risco de ficar grávido, fazem com que ele possa ter esses comportamentos mais levianos, enquanto que uma mulher
que têm esses comportamentos, ou seja, se ficar grávida, a sua vida muda completamente. Até DSTs, não é? As mulheres são mais... há maior probabilidade da mulher contrair, por exemplo, HIV numa relação do que o homem, não é? Por ser uma coisa mais interna. Pá, mais ou menos, porque a troca de fluidos acontece lá dentro para os dois lados, ou seja, o muco vaginal também passa para ti. Sim. Mas o que eu li era que havia menos probabilidade. Sim, não, há... Obviamente que... Sim, não ando a confiar nisso, não é? Mas... não confies. Sim, eu acho que... Mas eu acho que essa linha evolutiva, que eu não retiro totalmente da equação, porque acho que pode ter algum sentido, mas a mim parece-me que este tipo de escolhas tem muito mais de... Lá está, condicionamento social do que propriamente biologia. Biologia no sentido do meu corpo está-me a dizer para não fazê-lo porque eu vou ficar grávida, porque... Eu acho que tem muito mais a ver com outras coisas. Repara uma coisa, eu nunca fui uma mulher adolescente, uma rapariga adolescente. Sim. Mas fui um rapaz adolescente. Sim. E a minha percepção, e posso estar completamente enganado, é que a descoberta da sexualidade nos rapazes, ou seja, quando descem os tintins e são injetados com testosterona e começam a ver imagens de mulheres, sem tirar o lado cultural... Sim. Guilherme, imagino que sim, também os tintins, quando um rapaz descobre não estou à espera de ser quando um rapaz descobre a masturbação, é que parece-me que há um lado físico, biológico, sexual na primeira adolescência dos rapazes que é uma torrente, é um tsunami. E eu não sei, e quando eu tenho que dizer não sei se acontece a mesma coisa nas mulheres. Então, isso que estás a dizer é verdade, e volto a dizer, eu não excluo a importância que a biologia tem, que a testosterona tem. No entanto, eu falo muito de masturbação das vulvas, não é? Masturbação feminina, e que o que eu vou percebendo do que estudo e do que vejo as mulheres à minha volta é que muitas até começaram a fazê-lo muito cedo, roçarem braços de sofá, sim, se calhar até começam mais cedo, roçarem cadeiras, nas almofadas. Exatamente, só que é que acontece? A mensagem que é passada a uma miúda que está a fazer isto, geralmente, não é? E muito mais frequente, a reação é: não se faz isso. Não se faz isso, tipo, não mexas aí, é feio, palmada na mão, fecha as pernas. Também está a fazer ali na ceia de Natal à frente de toda a gente. Tens toda a razão, tens toda a razão. E por isso o que é que se deve fazer numa situação destas? Se tiver aqui malta a ouvir-nos que seja pai, que seja mãe, que é, tens toda a razão, ou seja, não é suposto fazer aquilo ali. O que se deve fazer com os miúdos e com as meninas é orientá-los para a privacidade, que é, olha, está tudo ok tu fazeres isso, porque sabe-te bem, e tu podes, porque o corpo é teu, mas fazes... da privacidade do teu quarto e da tua casa de banho, sabes? E achas que ao contrário é uma glamorização da masturbação? Eu acho que há muito mais, sim. Ei, este miúdo é que vai ser, já está sempre a mexer na pilinha. Se calhar tens uma experiência diferente. Eu por acaso não, se calhar existem pais que dizem não, isso. Pá, não é com 14 anos, não é? Não. Lá para ele a mexer com a pila ao lado da avó, mas... À partida não, mas se calhar imagina um miúdo com 6 ou 7 anos esteja ali a brincar, ninguém lhe diz. Claro, mas mesmo entre os... É engraçado, porque estás a falar disto. Eu acho que já contei esta história aqui, quando eu tinha pai, sei lá, 6, 7 anos. Ai, conta, eu gosto de historinhas. Se calhar até era mais novo, mas lembro-me de estar, era uma mesa de férias, estávamos a passar férias na casa dos meus avós, verão, e eu puxei os calções para baixo, meti-me em pé em cima da cadeira e disse: está tão grande! Porque era uma ereção, era assim uma coisa nova. E... contou-se essa história durante anos na minha família como algo engraçado. Claro. Se fosse uma rapariga, dizer estou toda molhadinha. Não é? Imagina! Mas estás a ver, sim. Exatamente isso. Mas é também, ou seja, esquecendo os pais ou os avós, mesmo entre os rapazes, ou seja, quando, na mesma altura, quando os rapazes descobrem masturbação, 13, 12, 13, 14 por aí, na minha turma de colégio não se falava noutra coisa. Tipo, era só de rapazes também. Era um colégio só de rapazes. Troca de revistas, troca de experiências, quantas é que bates durante o dia. Pois, também isso não acontece. Existe também uma cultura dessa glamorização da... aliás, há aquela história... Lembram-se do episódio do Seinfeld que eles fazem uma aposta para ver quem demora... Eles fazem um episódio... Também não vi tudo. No teu caso é mais grave. Eu não estou aqui a acusar ninguém. Eles são 3 homens e uma mulher. Sim. E a determinada altura eles fazem uma aposta a ver quem é que consegue estar mais tempo sem se masturbar. Giro. E há um deles que diz à mulher, que é a Elaine, diz: olha, pá, isto não é justo para ti porque tu és uma mulher.
cá está, o tal preconceito. Assumindo que ela vai estar... Que ela, para ela é mais fácil não se masturbar. Sim, sim. E ele diz, mas porquê? Ele diz, porque para nós homens é um lifestyle. Ele diz, isso não faz sentido nenhum. Sim, ele diz, olha, um exemplo, é como fazer a barba. Ele diz, não, mas eu também me depilo. E ele diz, não todos os dias. Ou seja, há esta ideia de que os rapazes, não é, especialmente naquela idade, se masturbam todos os dias, como se as mulheres também não se pudessem masturbar todos os dias. Não é? Mas eu acho que na generalidade, e também muito por causa da testosterona, tanto que acho que as mulheres que têm mais níveis de testosterona também acabam por ter uma libido maior. Sim. Os homens, por norma, têm uma libido maior do que as mulheres, não é? Ai, mas isso é tão complexo, Guilherme. Na generalidade. Há homens que não têm. Certo, mas que não tem tanto a ver com a testosterona. E estavas a dizer dos níveis de testosterona mais altos. Tem a sua verdade, tanto que já se percebeu que a pílula parece ter aqui alguma influência na libido, porque também baixa os níveis de testosterona nas mulheres. Portanto, isto não é mentira. No entanto, aquela ideia de relação longa, as mulheres começam a querer cada vez menos e eles estão sempre mais ou menos... tranquilos. É isso, não sei. Há muito mais coisas aqui à volta, porque o desejo é multifatorial. No caso dos homens, acho que é mais linear, digamos assim. O homem a seguir uma discussão está com raiva, odeia, mas é tipo... Vamos lá, que é para acalmar isto. O desejo da mulher é multifatorial no sentido em que ele é mais responsivo do que espontâneo. E passo a explicar o que é isto. Então, o desejo espontâneo tem a ver, é aquele desejo do início das relações. Tipo, a gente quer em todo lado, toda a hora. Não tens que fazer um investimento sobre isso, é espontâneo. E, com o tempo, ele tende a tornar-se mais responsivo, especialmente para as mulheres. E o que é o desejo responsivo? Eu não tenho uma vontade espontânea que surge do nada, mas eu até penso, bora lá, porque eu sei que isto vai ser fixe, e no entretanto, quando o meu corpo já está a responder, a minha mente percebe, apetece-me. E depois até penso, porquê que não faço isto mais vezes? Sim. Porque isto é ótimo. E o desejo feminino tende a tornar-se mais responsivo com o tempo. Só que há aqui muitas coisas envolvidas. Mas o dos homens também, não achas? Sim, mas ainda assim mostram os estudos que é mais espontâneo ao longo da vida. Ou seja, por isso é que os homens se queixam mais de... Mas isso é uma coisa que eu também queria falar aqui, que é nos casais. Eu acho que eu vi isto à Esther Perel. Aquela... Que é a minha musa. Eu amo. Que ela diz que os casais... A tia Esther é o nome dela. Aquilo que tu disseste agora, que no início de todas as relações existe muitas vezes a excitação antes de haver algum ato físico de tocar. Ou seja, tu vês uma pessoa... É a antecipação. E já vais, não é? Já vais com aquela coisa de... Ou seja, tu queres ter sexo antes de haver sequer um contacto físico. Ou basta um toque. E com o tempo... Para haver a excitação, tu precisas daquilo que estás a dizer. Precisas antes de um investimento. Ter de fazer um investimento para... E às vezes isso para muitas pessoas custa, não é? Essa ideia de que o sexo tem que ser uma coisa exclusivamente espontânea. Isso é um erro, não é? Tanto que eu agora não estou a fazer terapia de casal, mas já fiz enquanto terapeuta. E uma das coisas que se recomenda, e que a malta fica tipo... É a hora, dia e hora marcada. É o agendamento. Sim. E geralmente a reação que seca, tipo agendamento, porque há uma romantização da espontaneidade que eu percebo, claro que é ótimo ter vontade do nada, obviamente. A questão é que com o passar dos anos e com o acumular de responsabilidades, de obrigações, eventualmente filhos, chega uma altura que se tu estás à espera do desejo espontâneo, provavelmente não vai acontecer. Até porque se tiverem, para estarem em sintonia, ao mesmo então, tempo, exato. Então, se nós combinamos uma noite, um dia, uma tarde, que é... E quando eu digo para isto, não tem de ser está na hora, não tem de ser isto. Nem sequer tem que ser feito. Não, é um essa momento para antecipação nós. É quase um afrodisíaco, não é? Pode ser um afrodisíaco. Exatamente. Quando a malta quando diz que é seca, quando nós agendamos férias, um fim de semana fora, nós levamos uma semana a pensar naquilo. Aí eu vou de férias. Porquê que o sexo não pode ser assim? Se eu pensar que esta é a noite em que vamos estar juntos... Fixe, até vou comprar uma coisinha gira, até vou comprar um brinquedo, até vou, não é? Claro. Tipo, antecipar, até enviar alguma, tipo, uma trocazinha sexting gira, para, não é? Ou seja... Até para relembrar, não é? Exato. Não te esqueças que hoje é dia 10, não te esqueças que hoje é dia 10. Uma dick pic logo. Sim. Exato. E é isso, acho que existe uma romantização da espontaneidade que eu compreendo, mas que não vai ao encontro da realidade dos casais que estejam, não é? Que se mantenham por muitos anos juntos. Que também já é uma coisa que se começa a ver pouco. E eu estava a pensar se essa espontaneidade e essa reatividade... Responsividade. Também não poderia ser uma consequência ou uma causa do facto de me parecer que até por essas questões sociais e culturais que as mulheres não sentem tanto que têm que seduzir o homem. E fazer sentir o homem desejado. Porque sabem que basta pôr a mão e ele está pronto. Põe-te a não mão. É? E os homens têm mais essa noção de
Ok, tenho que vir aqui, tenho que fazer isto, tenho que... Trabalheira. Eu acho que estás a falar de algum tipo de homem. Se calhar tu, que és um homem atencioso, mas há homens, há homens que não têm, há homens que é tipo, cá vai disto. Tipo, estão nas tintas, pá, tipo, nem mas isso é outro tipo de homem, sim. É chamado bronco. Sim. Nem preliminares, nem nada. Sim. Tipo, pumba. Mas eu acho que há mais essa noção, não é? De que o homem não precisa de ser cortejado, não é? Tanto porque não precisa de ser cortejado tanto no namoro, no engate. Isso acho que depois passa para a sexualidade do casal. Eu acho errado, sim. Olha, uma coisa, ainda há pouco tempo fiz um vídeo sobre isso, que é sobre as mulheres chegarem à frente para convidar para dates e para dar primeiro beijo. Mas ainda estamos aí? Então estás a falar a sério? Há quanto tempo é que este menino não tem um date? Tu és a senhora comprometida? Sim, há uns 5 anos, pelo menos. Pronto. Chegar à frente para pagar o jantar também. Também. Mas olha, eu não sou comprometido há cerca de 5 anos, mas antes, ou seja, tinha noção disso. Mas eu tive várias mulheres que me convidaram para dates. Graças a Deus, estás a relacionar com as mulheres certas, quer dizer, no estrangeiro, com as espanholas e as nova-iorquinas, é diferente. Não, mas mesmo em Portugal tive. Mas olha que isto também tem a sua verdade. Não acho que tem, assim, se calhar estou a dizer um disparate, mas eu notei que a partir de certa idade, a partir tipo dos 30, que havia muito mais mulheres emancipadas e que davam o primeiro passo e que... assim, serão muito mais do que aquelas que eram, se calhar, há 20 ou 30 anos atrás, não é? Mas eu continuo a sentir nas perguntas que me fazem, porque eu tenho eu abro muitas vezes caixinha de perguntas. E continuo a ter muitas perguntas sobre isto de porque nós andamos a falar há muito tempo, mas ele ainda não me convidou para sair. Pá, por favor. O Dr. G recebia também muito. Por favor, tipo, e há uma coisa que eu digo muitas vezes que é, para já não tem que ser ele. E depois, nós no fundo, quando não avançamos, é muito numa de nos protegermos da rejeição. E a rejeição é possível para ambos os lados. Sim. Eu não... Estás a falar com 2 homens. Os homens estão mais... Vocês são mais rejeitados. Rejeição sabemos nós. Não. Só és rejeitado se tentares. É o segredo. Se não tentares, não és rejeitado. Que é isto. Se não tentarem... Mas vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que se calhar eu e o Guilherme... Vou ver esta aguinha. Posso abrir esta aguinha? Obrigada. Eu e o Guilherme se calhar não somos a maioria. Mas quando eu saía com pessoas, eu achava... um tesão, alguém me convidar para sair, ou seja, uma mulher com iniciativa. Sim. Ou vir pedir o número na noite, ou para meter conversa. Estão a ouvir, meninas, o Guilherme mas está. E depois isso é levado, essa narração depois é levado a outra questão, que é a ideia de ir para a cama logo, na primeira noite, ou no primeiro encontro, ou que seja o que as pessoas acham muito rápido. E eu lembro que isso ainda andava na faculdade. Nunca é muito rápido. Ainda andava na Queria faculdade. só dizer isso. E eu lembro perfeitamente, isto saiu-me, que era uma miúda com quem eu fui, que por acaso já conhecia, mas que vámos juntos na casa dela, e a determinada altura ela sentiu a necessidade, depois do ato, de dizer: eu não costumo fazer isto. E eu disse, olha, mentira. E eu disse, mas não me interessa, o que eu disse foi: olha, eu não penso, o que eu penso de ti não é diferente agora do que era há uma hora atrás. E não é mesmo, tipo, a ideia de que tipo, tu tens sexo com alguém e que essa pessoa deixa de ser moralmente aprovável para tu casares aqui, para mim é completamente absurdo. Que bom, digam isto aqui todos os dias, por favor. Também acho que não, mas não sei se inconscientemente não pode lá estar qualquer coisa. Se tu a seguir soubesses que ela, nas últimas 100 noites que saiu à noite, comia sempre um gajo, eu não sei se inconscientemente... Mas isso revela, desculpa lá, uma pessoa que come 100 noites, uma pessoa, seja homem ou mulher... Primeiro competente e capaz. Sim, mas se calhar não é a pessoa, ou seja, está numa fase da vida dela que se calhar não é uma pessoa que vai querer uma relação sólida. Agora, não tem a ver com uma questão moral. Isso não és tu a racionalizar o facto de tu se calhar já não queres para uma relação sólida? Não sei, eu não estou a dizer... Mas isso tudo, ou seja, essa questão é válida para os dois lados, não é? Sim. A questão dos double standards, que é, ok, conheço alguém, percebo que a pessoa nos últimos dates todos que teve sexo na primeira noite. Se tu tivesses feito também, que seria possível, tu tens a mesma ideia de eu não sou uma pessoa fixe para ter uma relação por teres feito isso? Eu acho que a outra pessoa tem o direito de pensar isso e pensar, lá está. Mas eu acho que tem mais a ver com um momento de vida, não é? Ou seja, não é por eu ter tido sexo. Agora há aqui vou lançar aqui discussão e polémica. Há uma diferença. Que é qual? Porque a mulher pina nos encontros todos se quiser. Opa, isso não é verdade. O homem pina nos dates todos, Guilherme, se conseguir. Isso, eu percebo que isso seja tendencialmente verdade, mas isso não é uma verdade absoluta também. Não é uma verdade absoluta, mas as mulheres também levam negas, eu já levei negas. Mas vou dizer uma coisa. É mais raro. Mas vou dizer uma coisa que é... Para sexo? Levas sexo, nega para sexo? Não. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Mas veio passos antes. A pessoa negou-me no todo. Mas repara, mas ele negou-te e tu dizias assim: está bem, mas uma coisa só um brochezinho. Ele nem ia dizer que não. Assim, das coisas mais. Exato, talvez. Tu ao longo da vida, da tua vida sexual, não é? Vais descobrindo coisas. Mas uma das coisas que
me causou mais surpresa, ou que foi tipo, que foi um insight interessante, foi numa vez que uma pessoa que queria ter sexo comigo, claramente disse, vamos embora, vamos para a minha casa. E eu disse que não. E a reação da outra pessoa... Não, mas isso foi raríssimo. Aconteceu pai 2 vezes na vida. Eu também já rejeitei. Mas estou a dizer uma vez não a reação... Rejeitei porque convidaram para tomar chá às 5 da manhã, depois da noite. Sim. Eu fui deixar lá a casa e ela... Tomar chá? Queres ir subir para beber um chá? E eu, deixa eu beber café. E fui para casa. E passado uns anos eu... Isso é um episódio do Seinfeld que é assim. Com o George, que eu acho acho que é quer ir tomar café. Todos os homens, sim. Comediantes, especialmente, não é? É o que parece. Mas essa questão que é a nega sexual a uma mulher, ou seja, o passo que ela tem que dar de ser desempoeirada e de tomar iniciativa e dizer não, eu quero ir para a cama contigo, tipo, não estás a entender. A rejeição é uma afronta tremenda. Principalmente se fores solteiro, não é? Sim. Não era solteiro, era simplesmente, por razões que não interessa aqui, tipo, não queria um envolvimento com aquela pessoa. Tipo, eu sabia que o envolvimento sexual ia causar problemas depois disso. Sim, o que eu estou a dizer, mas não dá para ela, porque há muitas mulheres que são rejeitadas sexualmente porque o homem é comprometido, não é? Pronto. Não, neste caso era. E aí é uma rejeição diferente, há uma racionalização, ok, ele está com outra pessoa, é tão fiel, não eu quero mais. A maioria, assim, das vezes que eu tive, que aconteceu 2 vezes, as mulheres... acho que só não me deram um chapadão na cara porque ficava mal, porque ficaram mesmo ultrajadas com a ideia, mas como é que mas o que estás a dizer é muito verdade, que é para uma mulher chegar à frente ainda tem de passar por cima de muitas coisas que lhe disseram para não fazer, claro, e então pode ser mais difícil essa gestão da rejeição. Mas meninas, estamos aqui para isto, a vida é isto mesmo também. E eu acho que é saudável, eu acho que os nãos que eu levei na vida fizeram bem. Eu acho que sim. de humildade, sabes? Sim, claro. Enrijece o caráter, claro, não é? Sim, claro que sim. E até términos que aconteceram por decisão do outro lado, acho que é útil na vida experienciar vários papéis, várias coisas. Acho que isso cria uma consciência muito maior do que é uma relação boa e do que é que realmente vale a pena para estar ali, o que é que faz valer a pena. E também te faz ter mais empatia pelo outro, não é? Exato. Imagina se já que terminaram contigo, quando vais terminar também consegues já perceber melhor como é que a outra pessoa se está a sentir. Exato, sim, sem dúvida, é verdade. Olha, há bocado falamos da questão da excitação e do desejo, ou seja, de marcar uma hora para ter sexo. E voltando a citar a Esther Perel, ela tem já não me lembro se é uma TED Talk que fala muito de um dos problemas das relações de longa duração hoje em dia, que são tentar numa relação conjugar 2 aspectos que parecem contraditórios, que é o amor, a segurança, a rotina, o carinho, a fofice, com o desejo de sexo, a novidade, o mistério, a espontaneidade, não é? Que são coisas... E ela explica que muitas vezes os parceiros sentem-se mais atraídos quando há uma quebra nessa rotina, tipo quando vão viajar, ou quando um deles vai viajar e regressa, ou quando um deles está num ambiente, imagina, que é o Guilherme está a fazer o seu stand-up e a parceira dele olha e diz, as pessoas a aplaudi-lo, não é? Sim. Vejam esta TED Talk, Depende do que eu disser. A questão é que... falar sobre ela mal, por exemplo. E depois ela fala, porque hoje em dia também, quer dizer, nós vivemos mais tempo, portanto, se as relações forem de longa duração, tudo isso, como é que tu vês esse equilíbrio? Porque é mesmo um equilíbrio difícil, não é? É o equilíbrio. Eu sei perfeitamente qual é a TED que estás a falar, eu sou mesmo muito fã dela. Eu acho que enquanto referência profissional, eu um dia, quando crescer, quero ser como ela, porque ela é maravilhosa. E ela fala exatamente de como continuar a querer aquilo que tu sentes que já tens, que não tens. Porque é importante começar logo por aí. Esta coisa do... Estavas a dar o exemplo de ver a pessoa no palco, por exemplo, e uau, porque de repente tu percebes, é mesmo uma pessoa individual, não é meu. Claro. Esta pessoa não me pertence. Esta consciência de existe um espaço que nos separa é super importante. No início, o desejo muito aceso tem a ver com isso, o espaço que existe entre nós para fantasiar, imaginar, antecipar o que é que será, o espaço é muito grande. Claro. Há muito oxigênio. Há muito oxigênio para aquela chamar de arder, não é? E não está garantido também, não é? E não está garantido. É preciso marcar território várias vezes. Isso. Marcar território é lindo. Quando começas a criar algo que nós também no fundo procuramos, por norma, que é previsibilidade, familiaridade, estabilidade, etc. Esse espaço para a chama arder diminui, porque nós estamos sempre ali, estamos sempre, ou mesmo em termos de espaço físico, vivemos juntos. Já viste a outra pessoa cortar as unhas? Exatamente, a cagar, não é? Tudo isso. A cagar, por acaso, acho que não tem. Não viste? Acho que não há necessidade disso. Nós já falámos longamente aqui neste programa. Era tanto que é preciso, mas... eu e o Guilherme... Eu namorei 16 anos, nunca vi
A tua namorada cagar. Eu também vou-vos dizer uma coisa: nunca ninguém me viu cagar. Ok. Não viu? E mesmo xixi, eu inicialmente, pá, se puderes não estar, eu não me incomoda ver outra pessoa. Mas conheço pessoas que fazem questão que a outra pessoa esteja. que não conseguem estar sozinhos na sanita. Eu Pá, tenho um por casal. favor, leve o telemóvel. Isso não é uma parafilia? Eu tenho um casal. Olha, pode ser. Que está e diz, não, aqui fazer-me companhia, falar comigo. Não, acho que não precisamos ir tão longe. Eu também acho que não, mas eles não. Olha, esse é que já não tem mais oxigênio para chamar para chamar dele, exato. Tem metano, não é? Ou lá o que é que sai dos gases. Mas esse espaço para chamar dele, esse espaço de oxigênio, é possível criar. Ou seja, é possível criar, se as duas pessoas tiverem vontade e se continuar a fazer sentido, não é? Nomeadamente numa coisa tão simples, muito entre aspas, mas tão simples quanto manteres a tua individualidade. Porque quando nós nos tornamos fusionais, tipo, eu sou tu, tu és eu, nós os dois somos só um. Pá, não! Que bom que tu tens a tua vida, que tu tens as tuas coisas, que tu tens o teu trabalho, tens os teus amigos. E és uma pessoa, eu até uso essa frase quando falo sobre este tema, que é: és um livro constantemente por acabar de ler. Tu tens sempre alguma coisa nova para me dizer, tens um projeto novo, tens uma pessoa nova que conheceste. E isto dá tesão. Esta novidade que não tem que ser sempre de novidade de... Como acontece muitas vezes nas relações tóxicas, que é de achas que vais perder a pessoa, depois não perdes. Porquê que as relações tóxicas têm geralmente um sexo tão bom? Não sei se já viveram esta experiência. Que é isto é muito comum, que é relações que são más, ou seja, as pessoas estão sempre a discutir, terminam, voltam, não sei o quê. O sexo geralmente é incrível, claro, porque este espaço de ir e vindo e perdi, vou recuperar, não sei o quê. O sexo é explosivo. E muitas a raiva, vezes. E a raiva, não é? Exatamente. Para aleijar. Está assim uma dentada bem dada. Exatamente. Mas isso que tu falaste, eu acho importante. E eu tenho falado muito nisso e também ao longo do tempo fui tendo relações e acho que fui descobrindo que é. Fala-se muito de cultivar a intimidade, não é? E há pessoas que têm problemas de intimidade, difícil de se entregar, mas é tão importante cultivar a intimidade como é cultivar a distância. Concordo. Essa ideia da individualidade, que existe o eu, o tu e o nós. E o nós, não é? Exatamente. Uma relação é 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 1. Mas o que eu vejo muito, e conheci algumas pessoas assim, mas vejo muito, aquela ideia de não sei se isto é uma fórmula que as pessoas aprenderam a acreditar, se há uma carência emocional enorme, que é, tu passas a ser uma entidade única. E eu vou-te dar um exemplo, que é a ideia de um casal que, por exemplo, tenha quartos separados. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Conheço. E quando se fala disso com amigos, algumas pessoas acham que eles têm algum problema. É exatamente o contrário. Exato. Ou seja, porque isso permite termos a nossa individualidade, o nosso espaço. Dormimos juntos muitas vezes, percebes? Mas achamos em algum momento que aquilo era bom para cada um. Ou seja, era bom para a relação se manter. Sim. Também já se falou de voltarmos a ter só um quarto. Sim. Ou seja, nada está fechado. Mas estranho. o que eu achei curioso, não era a nossa decisão, que pareceu que era de mútuo acordo e que foi para a relação ser forte, era que para a maioria das pessoas era um sinal de que as coisas não... Não sei se para a maioria das pessoas, que já estou a exagerar, mas viam com desconfiança e se calhar alguma coisa não está bem. São as crenças sociais do que é uma relação boa. Sim. Ou seja, tudo o que foge. Isso, e assim, estavas a falar de abrir e fechar. E isso em relação também às não monogamias. Quando as pessoas abrem relação, muitas vezes aquilo que é. Ou seja, as pessoas que estão de fora, aquilo que avaliam é: coitados, eles já não gostam um do outro. E por isso é que estão. E até pode ser, atenção, é? Mas na maioria das vezes. Mas não tem que ser. Ai, diz lá, vá. Conheces eu não conheço alguma relação que tenha aberto e que tenha durado bué depois. E posso dar exemplos públicos, inclusive. Dá. Tens. Então, há 2 páginas que são de pessoas que são meus amigos, na verdade, que são os Ramboia com Moderação. Eles já mandaram mensagem. Exato. Mas eles são poliamorosos. Está bem, mas a relação começou por ser aberta e eles estão juntos até hoje. O Tese e a Mariana, que são, portanto, o casal que está há mais tempo, digamos assim. Eles contam essa história, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, isto é público. Eles começaram por abrir a relação para experiências sexuais e depois para experiências sexuais efetivas e atualmente é uma relação de poliamor. Nem todas têm de evoluir desta forma. O que eu quero dizer é possível. Não, eu não estou a dizer que não é possível. Eu estou a dizer que se formos generalizar na maioria, pelo menos os casos que eu conheço, se alguém quer abrir, é uma pessoa que começa por puxar o tema. Não é? Sim. Porque se calhar outra, mas não será porque a outra se calhar tem alguma reserva e até quer, mas acha porque acho que é difícil encontrares esse match, não é? E a partir de uns anos, mas já começarem assim, isso é diferente. Depois a partir de 5 ou 6 anos, a pessoa que puxa o assunto quer abrir a relação. Olha, tinha aqui a outra ideia. pessoa, mesmo que a outra pessoa queira, fica a achar fica tipo, pronto. Mas isto porquê? Porque nós também associamos
porque é isso que nos é ensinado, isto na linha do que tu estavas a dizer, que é a exclusividade que diz que tu vales a pena e que tu és amado. Claro. Eu, racionalmente, desejado. acho que ninguém devia ser exclusivo sexualmente. Pois, sexualmente só? Ou seja, tu achas... Não, isto é uma questão. Eu acho que Ok, sim. Eu acho que sexualmente. sexualmente... Acho que é, tipo, devia ser como ir ao ginásio. Não devia ser encarado dessa forma. Não faz sentido. Eu acho que sexualmente... Se tu podes fazer uma massagem, ir a um massagista, porque é que não podes ter lá dentro alguma coisa ou enfiar? Tipo, não faz muito sentido. Racionalmente, agora, há posse. Mas assim, eu acho que do ponto de vista de utilização de recursos, utilização de recursos é ótimo. Utilização de recursos na tua vida é tu teres uma relação emocional saudável, equilibrada, longa, é difícil, dá trabalho. Claro que sim. Portanto, ter com mais do que uma pessoa dá trabalho. Não. Atenção. Mas aturam-se mutuamente também, percebes? Não sei. Imagina, se tiveres, não sei. já não levas com os stresses todos, Não, mas outra pessoa já leva. 2 ciclos menstruais, 2 TPMs, mas tiveres um parceiro, male backup. Não, mas voltando àquilo que o Guilherme estava a dizer, desculpa. E era uma pergunta que eu tinha aqui, porque queria te perguntar sobre a monogamia e a poligamia, outras coisas, que é... tu achas que o Homo sapiens, seja masculino ou feminino, com as suas variantes, tem uma apetência maior para a monogamia? Isto é quase como os limites do humor, Guilherme. É ao nível. Peço desculpa então. Não, mas não, eu acho porque eu estou a dizer porque está a começar a ser questionado agora, com os casos do... há muitos animais monógamos e muitos mas não. Mas estou a falar do Homo sapiens, Pronto, dos outros animais. Sim. Da tua experiência, não é? Achas que, ou somos, como há quem diga que somos monogâmicos em série, portanto, com períodos longos, não é? Que tem a ver, por exemplo, com a questão dos ciclos do nascimento das crianças e das crianças estarem aptas para viverem sozinhas. Isso. Da tua prática enquanto psicóloga e do teu conhecimento, o que é que tu achas? Achas que se pode definir isso? Atenção, quando eu estava a dizer ao nível dos limites do humor, não é que não seja uma boa pergunta, é só uma pergunta que tem surgido muito. É nesse sentido, porque realmente acho que é um questionamento, e que bom, porque é um questionamento muito importante. Então, tendo em conta que a monogamia é uma construção social, porque ela é uma construção social, eu diria que não é aquilo que nos é natural. Existem, de facto, animais monogâmicos, tens os cisnes, tens os pinguins, mas não são muitos. Não são muitos. E a monogamia... Só para dar aqui um enquadramento, como é que ela surge, porque é engraçado saber como é que ela surge. Então, até há 5.000 anos atrás, mais ou menos, as comunidades, portanto, comiam-se entre si, que é mesmo assim, os filhos eram de todos. Quando surge a propriedade privada, ou seja, a minha terra, a agricultura, não sei o quê, quando surge a propriedade privada, os homens passam a querer que as suas terras passem para os seus filhos legítimos. E para eu saber que este filho é meu... No ADN, na altura, não há testes de ADN. Para eu saber que este filho é meu, tu vais ter de ficar guardadinho em casa. E é aqui que surge a monogamia. Portanto, até essa época... É o capitalismo, estraga tudo. Não, e isto é patriarcado, porque isto é o pai... Os comunistas é que tinham razão. Abolir a propriedade privada e a monogamia. Não é isso que eu estou a dizer, mas é interessante olharmos para isto. Os comunistas eram bastante moralistas. Em relação à monogamia? Em relação à monogamia, ao comportamento da mulher. Por exemplo, a outras orientações sexuais. Mas por exemplo, as mulheres na clandestinidade nos anos 40, 50, 60 em Portugal, as comunistas... eram vistas sempre, tipo, tinham muito menos trabalho intelectual, eram quem tomava conta das casas. Pois, exato. Ou seja, sendo mais progressistas em alguns aspectos, o Cunhal, por exemplo, a tese de mestrado dele, ou doutoramento, não me lembro, é sobre o aborto, a necessidade do aborto ser despenalizado. As mulheres comunistas na clandestinidade sofriam muito do que as mulheres fora do partido também sofriam. Mas o aborto era comer as crianças ao pequeno almoço, não é? Como comunista. Mas voltando à questão... Mas estava a dizer que é uma construção social. Sim. E a partir daí podemos assumir que não será a nossa natureza ter uma única parceria de vida para a vida toda, certo? Agora, isto não quer dizer que a monogamia não seja válida e não tenha valores que com os quais as pessoas se revêem. Por exemplo, uma vez, a propósito de Salvador Martinha, eu uma vez ouvi-o falar no podcast dele, porque ele mencionou um episódio do meu em que falámos de não monogamias, e ele dizia que já tinha falado disso com a mulher e que, de facto, a monogamia para ele fazia-lhe sentido porque ele gostava de saber o que é que ia acontecer no domingo de manhã. A previsibilidade, o acordar, vamos passear, vamos dar... Ou seja,
isto pode ser um valor que se sobreponha para algumas pessoas à loucura de ter mais malta, porque isso dá trabalho. Mas voltando ao Homo sapiens, Pois, mas não será... o Homo sapiens precisa, ou seja, o ser humano, este mamífero, lida muito mal com o desconhecimento e indecisão. Por um lado, tem vontade de ser espontâneo, mas tu viste isso com a pandemia. Ou seja, as pessoas tiveram crises de ansiedade no início da pandemia porque não sabiam o que é que ia acontecer. É verdade. Cá está outra vez este equilíbrio que nós falamos há bocado, da novidade, da espontaneidade, do mistério, mas da segurança, da rotina. Sim, não sei se a monogamia não é um bocadinho como te impingiram que tens de trabalhar das 9 às 5, não é? Mas é outra questão. Tem que ser. E agora vou ser freelancer, que medo, recibos verdes. Agora, eu acho que toda a gente, se fosse dada a opção a todas as pessoas que estão em relações de poderem, uma vez por ano, ou uma vez em 6 meses, ter um free pass. Os festivais de solstício que haviam durante o Império Romano. Ter isso, que valia... eu acho que toda a gente quereria. E quem diz que não, é porque não quereria que a outra pessoa tivesse. Era isso que eu ia dizer, porque nós queremos nós é uma coisa. Eu acho que a grande dificuldade, e mais até para os homens, falando de relações heterossexuais, é a ideia da mulher relacionar-se com outra pessoa. Isto é uma luz. Por exemplo, menage. Quando um homem pensa numa menage, nunca pensa com um gajo e a namorada. Pensa noutra gaja. Está bem, mas isso não tem apenas a ver com uma questão de posse, tem a ver com que um gajo não me dá tesão. Porque é que eu hei de ter uma relação. A mim, só queria. Não estou a dizer assim. Repara, há pessoas que. Mas não é uma luta de espadas também. Não, há gaja que. Repara, há gaja que ainda dará tesão. Como tu sabes, não preciso dizer isto, não é? O sexo é um espectro. Há gaja que ainda dará tesão, ver a mulher, ter prazer com outra pessoa e dividir. Zero problemas com isso, zero morais. No entanto, a mim, sexualmente, tipo, como eu não gosto de... Há uma cena na net que é gajas a esfregarem-se em peluches, não é? Isso a mim não me dá tusa. Tal... Sim, como Penda não... Gaja. A tua cara, super impávido e sereno. Depende do peluche, peluche é que estamos a falar. Ou com balões, ou arrebentar balões, ou não sei o quê, assim, para cenas dessas, sim. Ai meu Deus. Ou a comer, só pessoas a comer. Ou fotos dos pés. E isso não me dá... Portanto, a cena é... ver duas mulheres é algo que me desperta... Uma excitação sexual. Portanto, não tem apenas a ver com... A cena de posse é clara. A cena da mulher ter prazer com outra. Aliás, há um filme que tem uma pila maior que a minha. Acho que esse é o maior problema. Se ele tiver a pila menor e não souber fazer muita coisa, o gajo te vaza lá, pronto, está bem. Com esse está bem. Que é um filme genial, que é o Closer, com o Clive Owen e a Julie Roberts. E há uma cena em que ele descobre que ela foi infiel. E ele está a fazer as perguntas e a determinado momento tu percebes onde aquilo que está a ir. E ele, ao momento em que ele não se aguenta e diz, e vieste-te? Ou seja, ele tinha que fazer aquela pergunta. Sim. Não é? E aquilo é tão... Quando eu vi aquele filme, é tão elucidativo de um certo comportamento do homem. Mas eu acho que quando tu te consegues libertar disso, não é? Que eu acho que é difícil porque depois as pessoas têm medo de perder a outra, não é? Claro, ou seja, o passo de... Imagino que existe, que é duas pessoas que gostam uma da outra, têm uma relação completamente sólida e emocional, que não estão à procura de... Porque muitas vezes as infidelidades têm a ver com uma insatisfação, estão à procura de uma aventura, de algo emocional, não é? De uma carência. Não é uma coisa exclusivamente física. Mas duas pessoas que têm essa solidez e que dizem, olha, mas achamos que podemos ter uma experiência sexual fora sem isso pôr em risco. Não é? Claro que tu nunca podes dar garantias totais disto. Mas nem quando a relação é fechada. Claro. A questão é esta. Sim. Mas o que é que eu ia dizer? Agora perdi-me, desculpa. Interrompi. Não, mas que é difícil, ou seja, eu acho que o racional, como diz o Guilherme, se tu pensares nisso racionalmente, de uma forma madura, era, sim, se tu queres ter uma relação com uma pessoa durante muitos anos e sabes que a questão sexual, da atração sexual, pode ser satisfeita não unicamente pela pessoa com quem estás, se calhar, é lógico que tu poderes experimentar. Terá que haver algumas regras, terá que haver, não é? Para depois não ser uma confusão. Mas a maioria das pessoas não tem sequer capacidade para falar disso. Não, porque mexe com muita coisa. Então se tu alicerças a tua autoestima e o teu sentido de valor à exclusividade do amor do outro, claro que é super duro partir isso. De repente, como é que eu me sinto amada? Como é que eu me sinto desejada se eu já não sou a única que tu desejas? Que nunca fui, não é? Quer dizer, porque obviamente tu viste outras pessoas na rua que achaste interessantes, não é? Eu acho que é muito natural. Por isso é que abrir relacionamentos é uma coisa difícil e que eu te digo, porque eu acho que às vezes quando falo sobre isto, meio que as pessoas interpretam como se eu estivesse a dizer, façam. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer existe a possibilidade. E acho que é importante pensarmos sobre isso. Mas não é para todos. Não é para todos, exatamente. Eu acho que é importante pensar sobre isto, até para, se eu escolher a monogamia, não é? Escolher, é uma escolha, não é só porque é compulsório, porque foi a única coisa que me apresentaram. Claro. Eu escolho porque, olha, com toda a oferta que existe fora, ainda assim, é isto que me faz sentido. E pegando, queria só dizer uma coisa em relação às traições de que estavas a falar, que é, sim, muitas vezes é uma carência emocional, pode ser física também, mas é interessante pensarmos que as traições muitas vezes acontecem por uma coisa
que é, nós temos de saudades de poder ser outra coisa. Porque quando tu estás numa relação há anos, a pessoa conhece-te e espera uma determinada coisa de ti. E é quase como se tu fosses... Opa, porque tu és várias cenas, não é? Quase como se tu trouxesse outra coisa, a reação vai ser: ai, me estás-te a passar, tipo, isso não é teu. E é a ideia de poder estar com alguém que não me conhece ou conhece mais ou menos e eu posso ser o que eu quiser, para muita gente é um lugar que atrai muito, mais do que o sexo, mais do que carência emocional. Portanto, o processo de conquista, de sedução, é isso. E de poder contar quem eu sou pela primeira vez. Sim, sim. Exatamente. Como mudar de escola, não é? Exatamente. Poderes ser Muito, outra olha, pessoa. eu acho que é muito isso. Agora, atenção, mais uma vez, não estou com isto a legitimar ou a dizer que Claro. está ok. É interessante olharmos, porque acho que a traição é um tema, sempre que eu falo dela, é muito polémico, é muito porque quem trai é mau e porque quem foi traído é vítima. Há tantos meandros aqui, sim. há tanta coisa no meio da vida das pessoas que estarmos a definir regras para isto é perigoso e falacioso. Olha, mas tu há pouco falaste da questão do patriarcado e de porque é que a monogamia surgiu, e eu concordo, mas não existe também, se tu pensares em relação à questão da maternidade, para uma mulher, Valor evolutivo, sim, sim. ou seja, convém-lhe ter alguém que a possa acompanhar durante a gravidez, Sim, que, sim, não é? Ou sim, seja, depois da gravidez. Portanto, a ideia de ter um parceiro, se não tiveres um sistema em que todos são filhos de todos e que todos cuidam, como existe, ainda existem tribos que... Filhos da aldeia, não é? Os bijagós, acho eu, na Guiné, tipo, são filhos de todos, mas se não tiveres isso, também a mulher também beneficia com a monogamia, ou seja, não é exclusivamente uma coisa imposta para que o homem possa passar propriedade de pai para filho, não é? E neste momento já não será. Sim, eu acredito nisso e é curioso, estás a dizer isso porque casais não monogâmicos que eu conheço, ao terem filhos, de facto houve ali um momento, eles não passaram a ser monogâmicos, porque depois a não monogamia também é um movimento muito político, de posicionamento no mundo. Portanto, não deixaram de ser não monogâmicos. Mas nessa altura, gravidez, parir, pós-parto, puerpério, não sei o quê, realmente fecharam-se só naquela relação, apesar de serem uma relação aberta. Portanto, eu acho que isto que estás a dizer faz muito sentido. À altura em que o homem provavelmente queria mais não ser monogâmico. Não, não, sabes que os homens, a testosterona dos homens baixa. Também baixa, exatamente. É que existem alterações físicas e ele já também. a pensar, se eu algum dia tenho um filho... É melhor não. Mas baixa porque também não tem atividade em casa a partir de uns certos meses. Não, a questão é essa. Olha, mas até ao fim da gravidez pode que acontecer. Se a mulher se não houver nada contra... No início até dizem que aumenta bastante, porque pode as hormonas podem estar... Mas depois é normal que nos últimos meses e depois nos primeiros meses de gravidez baixa sempre a frequência sexual, não é? O puerpério, aliás, é suposto que há ali uma fase em que não é suposto mesmo haver sexo com penetração, porque sexo não é só penetração. Agora, se a cabeça dela vai estar aí, o Bill Clinton discorda. O Bill Clinton discorda. O que é que o Bill Clinton diz? Quando foi o caso da Mónica Lewinsky, para ele dizia: oral sex não é did sexo. not E dizer, olha, mas está lá, sexo a seguir. Sim. E eu lembro, já era puto, mas lembro de pensar que tu podes ser muito mais sexual, lúbrico, tudo, não tendo penetração, não é? Ou seja, com milhares de coisas. É mais sexual do que muitas vezes o sexo. Pode haver vaginal. penetração, que é a coisa mais chata, menos sexual, como infelizmente muitas mulheres souberam ao longo de séculos, não é? Que estavam ali, tipo, franguinhas. É uma coisa mais mecânica para fazer do que outras coisas que sem penetração. Mas olha, tu falas, como nós dissemos aqui no início, e é o tagline do teu Instagram, Libertando Mulheres, Vulvas e Prazer. Só dás consultas a mulheres. Portanto, a questão do empoderamento feminino é algo que está muito presente e quem quiser, aliás, sigam-te no Instagram, ouçam o teu programa. Mas eu gostava de falar de uma coisa. Portanto, eu acho que esse tema está amplamente explorado por ti e deve ser descoberto pelas pessoas que querem descobrir. Mas eu gostava, como não temos tempo infinito, gostava de trazer para aqui outro tema, que é a questão da sexualidade dos homens. Porquê? Porque se é pertinente, tendo em conta a sexualidade das mulheres do que aconteceu desde Santo Agostinho, que decidiu dizer que o pecado original estava relacionado ao sexo e desde aí as mulheres foram culpadas de transmitir o pecado original. Então. E pronto, não é? Ou seja, e bem, estava Adão ali no paraíso e vem a sexualidade das mulheres claramente foi prejudicada, limitada ao longo de séculos e séculos, mas neste momento em que felizmente há uma força contrária de libertação, de emancipação de pessoas como tu e não só, existe, e os homens continuam a ter mais orgasmo do que as mulheres. Verdade. Ainda há pouco li mais que foi uma crónica tua, já não lembro se foi no Instagram ou no Público que falavas sobre isso. Ele segue mesmo.
a pessoa prepara-se. Que é... Tais 85, mas existe... Já o Guilherme veio só à espera da tua informação. Existe uma Só força ouvir. contrária que está muito presente nos Estados Unidos, mas também na sociedade ocidental, que é, enquanto as mulheres são mais licenciadas, mais independentes, têm empregos cada vez melhores, há um número maior de homens que ficam virgens até mais tarde, que têm menos proeminência na sociedade, portanto perdem a sua autoestima, e que estás a criar um problema. Ainda há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista nos Estados Unidos que é, não há nada pior do que um jovem homem solteiro desocupado e insatisfeito. E quando digo nada pior, é do ponto de vista pragmático, não é Se for moral. feio e tímido. Ou seja, os mass shootings, E exatamente, os mass shootings são todos feitos por homens, não é? Ou seja, a ideia de que... E homens que não pinavam muito. E homens que não pinavam muito, não é? Então, eu estive a ler um bocadinho sobre isso. Nós falámos disso aqui há pouco tempo. É um bocadinho, dá origem depois aos fenómenos do Andrew Tate e do Jordan Peterson. Mas eu não estou a também, falar, repara, eu não estou a falar desses tipos que são ideólogos e que são, Mas é um bocadinho pregadores da masculinidade, e que não estou a dizer que a masculinidade está em perigo, mas vou-te só dar um exemplo, que é... Sim, porque eu tenho já questões sobre aquilo que estava a dizer. Sim, vai. Então eu termino já, peço desculpa. Não, dá-lhe. Porque sabes porque é que tens problemas? Porque esta conversa está tão inquinada do ponto de vista ideológico que é, os homens estão sob ameaça. Não é isso que eu estou a dizer, que os homens ou a masculinidade está sob ameaça. Mas acho que há muitos, só para dar aqui uma adenda antes de responderes, acho que há muito, porque acho que também tem a ver com isso, há muito esquecimento ou muito o negligenciar e o desvalorizar a pressão que os homens têm, principalmente do ponto de vista sexual. Tem. Não, porque fala-se muito, imagina, toda a altura se fala da moda que mete uma pressão no corpo das mulheres e das revistas femininas, e nunca se fala da pressão que os homens têm que ter também para o corpo, para ter que ter a tal performance de durar muito tempo, de terem que ter o pénis grande. Sim. Há uma pressão sexual para o homem, no primeiro vez que vai para a cama, que é, acho, muito maior para o homem do que é para a mulher. Neste aspecto, sim. O ónus do prazer sexual está do lado do homem. É o homem que tem que satisfazer a mulher. Mas só para a Tânia... Pera. Mesmo que seja na cabeça do homem. Mas, o homem vai para lá e é tipo, isto é eu trabalho. e tu dissemos coisas, cada um à sua maneira, que já levantaram a sobrancelha ali da Tânia. A maioria dos homens vai para o sexo, quando é as primeiras vezes, é tipo, isto é trabalho. Isto é trabalho, tem que mostrar serviço. Vou vestir o fato de macaco. Tem que aguentar muito tempo, tem que conseguir. Mas não tem, isso é mito urbano. A cena do aguentar muito tempo também acho que... Não, chega uma altura que é só assadura, não é mais nada. Sim. É assadura só. Acho que depende de mulher para mulher. Epá, está bem, o que é muito tempo, Guilherme? Já vi 2 horas ou 3 a ser 2 horas bom, e a continuar a ser bom. Mas quem é que, assim, eu, pelo menos nesta fase da minha vida, eu não quero estar a pinar 2 horas. Olha, eu quero. O que é que eu quero. Podes, imagina, se faz de um fim de semana e estás ali e depois comes, pinas, não sei o que agora, 2 horas a uma terça-feira, exatamente. Não, mas voltando àquilo que eu estou a dizer. Almoço, faz uma hora de almoço maior. Eu já sabia que esta pergunta, porque esta parte está muito contaminada ideologicamente, esta questão da... Mas eu vou-te dar um exemplo para tentar ser mais claro, que é, o Tinder fez um estudo sobre, com as estatísticas deles, que é, e o que é que eles chegaram à conclusão? Que há um número muito grande de mulheres a procurar um número muito pequeno de homens. Portanto, os homens menos atraentes são, ou seja, há muito... como é que eu vou te explicar isto? Os homens, os heterossexuais mais desejáveis são um grupo mínimo, porque as mulheres têm tendência a gostar de homens com cursos superiores, engraçados. E a mulher atira para cima. A mulher atira para cima. A mulher escolhe ao nível ou superior e o homem escolhe ao nível ou inferior. Muitas vezes. É tipo, esta também, vai, estou com fome, siga. E a mulher, há muita mulher que atira 5 ou 6 níveis para cima. Então, filha. Ainda bem que estamos exigentes, é só o que eu tenho a dizer. Não, acho bem, mas pronto, é o que é. E a verdade é que consegue. E eu acho que isto devia só impulsionar os homens, então. Não é tornarem-se aquilo que mulher nenhuma espera. Mas é se calhar olhar, porquê que será? Claro. Porquê que será que eu não sou... Repara, na genética nasceu feio. Porque tem 1,5 m. Olha... Basta ter 1,60 m que aliena 90% do público feminino. A altura é super importante. Quer dizer, estou a falar de uma forma geral, mas isto é... Eu tenho um amigo que tem 1,62 m, 3, ele está-me sempre a dizer isso que estás a dizer. É verdade, o Al Pacino e o Dustin Hoffman são baixinhos e, no entanto, foram figuras... Mas porque foram famosos. Se não fossem famosos, não comiam ninguém. Claro. Mas a questão é, quando eu estou a dizer isto, que é, de repente há mais homens que estão fora da pool dos homens atraentes e, portanto, e quando estamos a falar de atraentes é porque não têm trabalho, porque uma série de... têm menos cursos superiores
isso gera um desassossego nesses homens. Eu não estou-te a dizer, ou seja, eu não sou o que é, então nós temos que, coitadinhos destes homens, temos que arranjar maneira de eles... As mulheres têm que tomar uma pela equipa, mas estou-te a dizer baixar os padrões. Que começa a haver, de facto, um desequilíbrio e que esse equilíbrio não é bom para a harmonia social. Qual é a resposta disso? Eu não sei qual é que é. Mas a minha questão é, esse desequilíbrio surge de onde? Das mulheres estarem a ter muitos trabalhos melhores e estarem licenciadas e então escolherem mais e não irem com qualquer... O que é ótimo! Pois! Claro, mas eu fico... Porque, sabes, já uma vez eu li também, não sei se não foi a Esther que disse isto, que havia uma teoria que dizia que o feminismo estava a prejudicar, ou seja, as mulheres estudavam, trabalhavam, eram mães se fossem mais tarde, começavam a relacionar-se mais tarde, com menos interesse até em relações para a vida ou lá está, em serem mães, etc. Claro que isto, para o típico homem, é capaz de ser prejudicial. Claro, mas não estou a falar de prejudicial, que é... Para mim não é de todo prejudicial. E, por exemplo, as mulheres muitas vezes ficavam em relações, ou seja, mais cedo, porque era a única forma de subsistirem economicamente. Exatamente. Eu não estou a dizer, isso é ótimo, não é? Se eu tivesse uma filha, eu quero que ela viva nesse mundo. Amém. Não no mundo em que... Pronto, isso se nos conhecesses melhor, perceberias que eu não precisaria estar aqui a defender-me sobre isso. Mas a questão é, há uma realidade que é incontornável, que é... Há cada vez mais homens insatisfeitos, tens os fenómenos dos incels e não sei o quê. Eu estou a dizer, isso cria uma desarmonia. E a minha questão é, como é que... Estou aqui a lançar bolas para o punhal. Sim. Como é que se resolve essa desarmonia? Como é que nós convencemos esses jovens, não é? Ou seja, essa população masculina deixe de estar desligada do sexo, de sentir que tem um valor, que tem um emprego, que tem um valor para a sociedade, porque há muitos rapazes, e como eu dizia, isso acontece mais na sociedade norte-americana do que na europeia, mas começa a acontecer também. E o sexo, ou seja, teres uma vida sexual, porque não é só sexual, é emocional também. Tu não teres um parceiro, não teres conexões é péssimo para os indivíduos em particular, mas para a sociedade em geral, estás a perceber? Não teres um parceiro é péssimo, pá, é assim... Se queres ter, a longo prazo... se queres ter. Sim, mas eu... Parece-me isso, é uma coisa que eu trabalho mais com foco no feminino, é verdade, mas existe um grande valor também na tua autonomia, independência e capacidade de ser feliz a solo, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é... Será que eles estão... Eu acho que são questões a serem olhadas. Aliás, muitos homens vêm... Isto é verdade. Vêm-me perguntar, olha, onde é que há uma página como a tua... para homens. E eu de facto não tenho uma resposta para isso. Porque não conheço ninguém. São os espectros... Tens a Mental, tens... Sim, mas tens o espectro, aquilo que tu disseste, que são uma espécie de pregadores de uma masculinidade. Não, mas estou a dizer... Não, mas estou a dizer que é... Mas são essas alternativas. Isso não é uma página como a minha. Não, mas são as alternativas. Mas são as alternativas, é isso que eu estou a dizer. Sim. Ou seja, é uma conversa que era o que eu estava a tentar ter aqui, que é sem o filtro ideológico, sem o filtro... Estamos ameaçados, o novo modo de vida das mulheres está a acabar connosco. Não é isso que eu estou a dizer. Certo. Mas tu tens uma realidade que existe, que é esta, destes rapazes que de alguma forma sentem-se desligados ou fora e que têm uma autoestima baixa. Isto, para a harmonia da sociedade é bom que se pense nisto, é só isso. Sim, e atenção, o facto, por exemplo, de eu acompanhar só mulheres, não é? Não é... vamos lá ver... Não é uma exclusão no sentido de os homens não precisam ou não lhes faz falta. Pelo contrário, aliás, as questões de saúde mental são super importantes de ser faladas em relação aos homens. Porquê? Porque vocês são educados para... Suicidam-se 4 vezes mais que as mulheres. Por exemplo, exatamente, os níveis de ansiedade, depressão e não procuram ajuda porque chorar é para meninas. Como se fosse, ou seja, ser menina também é mau, não é? Portanto, chorar é para as meninas, és fraquinho, não é suposto mostrar. E depois quando tu não manifestas as emoções ao longo da tua vida, tu também não entras em contacto com elas para aprender a gerir. E por isso é que depois tens homens ou violentos, ou deprimidos, ou ansiosos, e tudo isso é preciso ser olhado, sem dúvida. Sabes que essa questão do choro foi estudada nos Estados Unidos e eles veem, ou seja, mais do choro e do toque entre os homens. Que é exatamente... É só beberem os copos e beijam-se logo na boca. Não é? Todas as sextas-feiras. Não é? Não, beijam-se... Nunca viram isto acontecer? Já dei bate-chapas com amigos meus. E apalpões? Várias vezes. Nunca senti essa... Apalpões não. Mas zero. Apalpões não, mas... Vai lá, toma. Que era os rapazes, até determinada idade, e é exatamente essa ideia do rito de passagem do menino para o homem, que é ali no início da adolescência, tocam-se imenso, põem o braço por cima, ou seja, tem uma relação de proximidade física. E depois, por uma questão obviamente cultural, essa proximidade física deixa de existir porque é mariquice, porque as meninas é que não sei o quê. E é muito curioso que isso aconteça exatamente no momento do que se considera que ele se vai transformar um homem, não é? Essa ideia de masculinidade. Mas pronto, olha, antes de terminarmos e
depois vamos continuar a falar no programa de patronos, já vamos falar disso. Vocês não podem ver o resto. Que não podem, que estão as perguntas. Mas vai ser a melhor parte, vocês nem imaginam. Vão ser as perguntas menos específicas sobre. Que eu não faço ideia o que são, mas vão ser mais javardas. Sim, vão ser mais javardas, João. Que é duas questões. Não sei se Guilherme tinhas uma, mas se conseguimos responder isto, que era, uma era sobre a questão dos dating apps, se são bons ou maus. Há quem considere que são bons, mas já considere que tiram a espontaneidade e a proximidade física ou não. Queria saber isso. E a outra questão era se tu achas que, tendo em conta tudo o que se discute hoje sobre questões de orientação sexual, identidade de género, podemos caminhar para uma revolução na forma das relações, ou seja, que haverá mais relações poliamorosas. Eu acho que sim. Também me parece. Acho que as relações vai ser Uber Eats. Vão ser... É o teu sonho, Guilherme. Isso não sei se é bom. Não obrigatoriamente. Mas acho que sim. Mas vou deixar responder. Mas acho que sim. Acho que depois respondes também. Principalmente quando atingirmos, vou só acrescentar aqui além desses fatores, quando a esperança de vida aumentar drasticamente. Imagina, quando os seres humanos começarem a viver 300 ou 400 anos, que é uma coisa que não vai estar muito longe, através da tecnologia. Tu continuas a acreditar nisso e eu acho que está longe. Não está a 300 anos disso a acontecer. Acho que 300 anos? Acho que daqui a 200 anos os seres humanos vão viver... Daqui a 200 anos é possível que nós estejamos cá. Não estou a dizer para nós. Nós já não vamos ser contemplados. Nós as espécies. Não sei. Ou seja na cloud ou através de fármacos, não é? Isso vai acontecer. Na cloud? Sim, quando fizemos o upload da consciência para os computadores. Isso a consciência não se replica dessa forma. Não replica. É um programa. Menino. É zeros e uns. É zeros e uns. Isto programa-se tudo. O programa, pois é, que tu és doente, eu não lembrava. Ela tem alma. Programa-se tudo. Mas tenho. Fogo. Mas vamos admitir isso, em que a esperança de vida passa a ser muito maior. Sim. Eu acho que as relações, principalmente as relações monogâmicas longas, vão deixar de fazer sentido. Ninguém vai casar para sempre, sendo que o para sempre é 400 anos. Acho que nós nem conseguimos contemplar como é que vão ser as relações se nós vivêssemos 300 anos. Acho que isso não vai acontecer. E acho que isso vai mudar mesmo também tudo, a forma como relacionamos. Apps. Então, apps. Se podem ser... Assim... praticamente tudo neste momento está digitalizado. Passou para o digital. E as relações, e tudo aquilo que elas têm de bom e de mau, também passou. Ou seja, já se consegue fazer sexo, entre aspas, pela internet. Ou seja, tu tens sexting, tu podes masturbar-te em conjunto, tens brinquedos que controlam à distância. Também conseguias com telefones de disco ter sexo. Telefones daqueles de disco, sabes? Conseguias ter sexo. Não, está bem. Mas estamos a falar de ver a pessoa, de ver os genitais da pessoa, de ver a pessoa. Pronto. Da mesma forma, os perigos das relações, os abusos também passaram para a internet. As partilhas não consentidas de nudes, por exemplo, o bullying na internet que tem a ver com conteúdo sexual. Portanto, muita coisa já passou para o digital. Também as formas de conhecer pessoas passaram para o digital, não é? Tens o Tinder, tens o Bumble, tens o Happn, tens uma série de coisas. Então, se é bom ou se é mau, eu acho que é assumir um bocadinho que é a realidade, e acho que é um caminho sem volta. Nós não vamos voltar a conhecer-nos só sem a ajuda de internet, acho que não vai acontecer. Acho que é um bocadinho ver quais é que são as vantagens, e realmente pode-se ver o que é que se perde, mas eu ainda assim eu sinto que são mais os ganhos. Porque tens ali um lugar em que consegues ver vários... Claro que podemos questionar, mas é meio catálogo, estou a ver as pessoas e a avaliar só pelo físico. Pá, não é assim tão diferente quando tu vês alguém. A única diferença é, nós ali já temos uma coisa em comum. Estamos num bar ou, por exemplo, temos um amigo em comum. Sim. Ou fomos ao mesmo concerto. Mas no app também acabas por ti, porque tu acabas de escolher pessoas que têm os mesmos interesses. Sim, vês a bio, exatamente. Basta ver a fotografia. Tipo, há tipo de fotografias que tu vês que a pessoa até pode ter interesse, mas a forma como ela tirou a fotografia não é tipo, tem óculos escuros. Sim, não. Para um canu na foto. Por favor, não. Mas eu acho que os meus abdominais. Isso, virando ao contrário, se for uma mulher de biquíni na foto de perfil. É assim, da mesma forma que ele tem o direito de colocar os abdominais, ela também tem o direito de colocar de biquíni. Vão ter aí pessoas diferentes. Que querem coisas diferentes. E aquelas mulheres que nós já falámos aqui que dizem, menos de 1,85m não vale a pena. Se tu fizesse um homem... Imensas mulheres nos apps. Aliás, no Bumble dá para filtrar por altura. Mas não dá para filtrar por peso. Olha, procura, eu acho que dá por altura, devia dar por peso. Procura esse estudo do Tinder, que eu acho que interessava a ti, em termos académicos. Uma das coisas que eles dizem é, eles dizem índices, não é? Por cada polegada a mais que um homem tem de altura, aumenta a probabilidade de ter um match. Sim. Mas temos ali, há um limite, provavelmente. Não, claro. Deve ser os 2 metros. Liga-me. Mas eu acho que a pergunta foi um bocadinho a preto e branco, o que é mau e o que é bom, foi um bocadinho maniqueísta. Deixa-me só dizer uma coisa que é,
também já está estudado que, apesar de, ok, pode ser uma boa forma de conhecer malta e não sei o quê, mas há um teto. Ou seja, a partir do momento que tu estás a falar com mais do que 9 pessoas ao mesmo tempo, isso que eu ia dizer, sim. o teu foco de atenção está tão disperso, tu de repente não vais sair com ninguém. Tu já não... O efeito Netflix. E outra coisa é, tal e qual. se tu, em vez de utilizares aquilo como ferramenta para conhecer pessoas e depois conheceres, se prolongas, há de eterno estar ali a falar que estás a falar só por mensagem, não é? Mas isso já tem a ver com outras problemáticas. Tu, ou seja, provavelmente traz aqui, lá está, receio da rejeição, dificuldades sociais, que sim, no fundo, se calhar são agudizadas por isso, porque tu não te dás a conhecer porque estás atrás do ecrã. Mas isso já existia, não é decorrente da app. Eu acho que a app só põe isso mais em evidência. Eu acho que eu dou sempre, por exemplo, um bocado como as drogas, que não são boas ou más em si mesmas. Ou seja, as drogas tanto podem resultar na morte da Amy Winehouse aos 27 anos, como podem resultar num White Album dos Beatles. Ou seja, depende da utilização que tu fazes delas. Não é? Não, eu acho que as aplicações têm uma vantagem, que é nivelar um bocadinho a pressão do lado do homem e da mulher. Porque no Bumble não, que no Bumble tem que ser a mulher, tem que ser a mulher a avançar. Mas isso é giro. Isso é um matriarcado. Exato. Eu acho mas eu não concordo muito com isto também, vou-te dizer. Acho porque gente, eu acho fixe, acho a ideia interessante que é cheguem-se à frente, mas não dar a opção a outra pessoa. Mas é para não receberem aquelas frases de abertura javardonas logo. Eu sei, mas não sinto isso como... Acho que não promove assim tanta igualdade. Não sinto isso, mas pronto. Não, mas o que acontece na outra é que tem que ser sempre os homens a meter. Quase sempre. Que é no Tinder, não. Há estatística disso. Quem é que inicia a estatística. conversa? Não, para já têm muito mais matches as mulheres. Tem muito mais matches feitos para começar. Mas eu acho que teve esse condão de tirar um bocadinho a pressão dos homens da rejeição, porque tu dizes sim, e se já tens um sinal da outra pessoa que não tens de estar a adivinhar os sinais. Gosta do Bumble, do Guilherme? Não, do Bumble ou do Tinder é igual, tipo de, não é? Tens o match, a outra pessoa já te deu match. Ok, já percebi, certo. É aquele que estás a olhar para a discoteca e não percebes, é para ir lá, é para não ir. E ali já sabes, ela já te deu o ok para ir. É o lugar. Sim. Acho que tem essa vantagem. Sim. Tem também a vantagem de as mulheres já não se podem fazer tão difíceis. Porque sabem que aquele homem, se for atraente, está a falar com outras 10. Portanto, ela não pode estar 3 dias sem responder. Porque ele tem mais 10 a responder. Mas ela, se calhar, também está a falar com outros 10. Não está porque aquilo que nós vimos a pool de homens interessantes, há 78% de mulheres para 20% dos homens. Portanto, ela sabe que se ela quer aquele, ela não pode fazer-se difícil. Vou estar 3 dias sem responder agora. Porque ele está a falar com outras. E quem tiver mais iniciativa em marcar o encontro para ouvir... Tu sentes isso que faz diferença a esse nível? Que as pessoas são mais ativas na conversa por isso? Eu não uso, mas sim, sinto não, quando eu digo essa... sentes dos feedbacks que tens das pessoas. Sinto que sim, okay. E sinto que há muito, e quando eu recebia no Dr. G as perguntas, havia muito isso, que é tipo, eu deixei de mandar e ele não me respondeu. Filha, os tempos são outros. Ele agora tem mais opções. Tens de fazer pela vida também. Então, olha, para terminar... Agora, tem a desvantagem, que é os homens mais feios, e nas mulheres também, mas às mulheres acontece, os homens mais feios, que és muito julgado pela aparência, não é? No Tinder, a bio e não sei o quê, está bem, mas conta, mas se for feio não tem hipótese. Se for através de amigos em comum, podia ter uma oportunidade num jantar, mandar umas piadas, é engraçado, é simpático, aqui estão arredados. Sim, percebo. Portanto, para terminar, então, a ideia de que relações... Olha, é assim, existem já muitas teorizações sobre não só virmos a tornar-nos todos polimorosos, como virmos a tornar-nos todos bissexuais, ou seja, que a questão do género e da orientação sexual que, provavelmente... Como éramos na Grécia Antiga, irá tipo, uniformizar o género, não te atrás pelas pessoas, pelo género, pelo sexo genital, digamos assim, biológico, e sim pela pessoa que é. Não achas que isso, peço desculpa, mas não é uma versão ultra romantizada? Porque assim, há um lado sexual que é pura, é inconsciente, ou seja, não é construção. Sim. Há coisas que te dão tesão, ponto. Ou seja, tu vês uma coisa e reages com tesão ou repulsa a alguma coisa. E a ideia de que a atração sexual pode ser, de certa forma, moldada pela sociedade, que pode, mas exclusivamente... Não, exclusivamente não, mas assim, sei lá. Se descobrirmos o gene... O gene da homossexualidade ou bissexualidade, que há quem defenda que possa existir. Se descobrirmos isso, a construção cultural cai toda por terra. Não é? Mas repara, se vives... pode ser um gene de propensão. Repara uma coisa. E depois é moldado. Tu hoje em dia tens lugares no mundo. Berlim, Nova Iorque, tens cidades no mundo onde tu podes ser o que quiseres. Ou seja, se tiveres, portanto, se te apetecer ir à noite e fazer sexo oral a um homem ou a uma mulher, tu podes fazer isso. Não tens nenhum constrangimento cultural como tinhas há 30 anos. Sim.
Portanto, o número de pessoas que hoje em dia podem fazer isso e que não faziam por um constrangimento cultural, porque tinham vergonha, porque os pais não iam gostar, porque a sociedade não ia gostar, não é de 100%, é de 5, 10, não sei de quanto é que é. Acho que passaste nos últimos anos de pessoas que se identificam como LGBT, passaste de 2% para 20% nas idades até aos 16, 17 anos agora. O que estou a dizer o crescimento desses 20%, eu não sei se vai alcançar os 20%. E isto, repara, mais uma vez digo, isto não é nenhum preconceito moral, pelo menos como eu conheço o desejo sexual e o que vejo do desejo sexual, há um lado que não tem a ver apenas com uma construção, tem a ver com... ou dá tesão ou não dá tesão. Sim, eu dava-me jeito de ser bissexual. Claro, é como diz o Woody Allen diz isso, que é, as hipóteses de eu me divertir num sábado à noite duplicavam, não é? Sim, mas é assim, eu concordo com isso. Acho que, de facto, haverá uma parte que não é condicionável, mas não é muito fácil discernir o que é e o que não é. Porque, assim, tu tens, por exemplo, nos sites porno, ou mesmo falando com pessoas de diferentes lugares do mundo, aquilo que lhes atrai a elas é muito diferente daquilo que nos atrai a nós. Claro, aquilo que elas procuram até em termos de pornografia é diferente. Ou seja, e é diferente porque ali, aquilo que é considerado bonito, atraente, é uma determinada coisa. Portanto, existe sempre uma parte de condicionável. Sim. E nesse sentido, até que ponto é que num mundo em que eu seja de facto livre para, sem qualquer julgamento de ninguém, envolver-me com qualquer pessoa de qualquer género, até que ponto é que eu não farei isso? Claro. Eu acho que pode haver mais experiências. Na Grécia Antiga. Ou seja, tipo aquela é uma noite. Vamos ver o que é que é. Isso se calhar pode acontecer. Claro. Pois olha, afinal não... Claro, mas é isso que eu quero dizer, que na Grécia Antiga, por exemplo, era o supra-sumo do erotismo e até quase uma coisa transcendental, homens terem sexo com rapazes adolescentes, não é? E era uma coisa... Problemático. Para nós. Para eles não era. Não, sim, óbvio. Não, para eles, porque eles eram adolescentes. Está bem, mas para eles, tu lês o banquete de Platão, fala-se disso, não é? Portanto, é o que estás a dizer de como pode ser também uma construção. Ainda se faz muito, na igreja. Na igreja, por exemplo. Eu concordo contigo que os padrões do que é atraente vão mudando com os anos e com as culturas. E o exemplo da Grécia Antiga é esse. Por outro lado, é aquilo que o Guilherme está a dizer, que vai haver, felizmente há muito mais espaço para experimentar, mas tu vês isso um bocadinho também com a bissexualidade. Ou seja, há várias pessoas que têm experiências, que nem se pode chamar bissexualidade, mas eu conheço várias pessoas que tiveram experiências com pessoas do mesmo sexo, mas nem sequer se consideram bissexuais. Ou seja, experimentaram, gostaram, mas a prática, há umas que dizem, olha, sexualmente, mais mulheres até, se calhar sou bissexual. O homem quando experimenta, se vai experimentar, normalmente vai gostar. Mais uma vez, mas porquê que são mais mulheres a experimentar? E isto está a estudar também. Porquê que são mais mulheres a terem essa fluidez? Há menor estigma? Claro! Sim, claro. Então não há. Aliás, é fetichizado a ideia de duas mulheres a comer. Claro. E até isso é sensual, não é? Sim. Mas lá está, é sensual para vocês também, não é? Sim. Há muitas mulheres, a categoria lésbiana é das mais pesquisadas. Mas é verdade, sim, acontece muito, porque é um mesmo tipo de vídeo que é mais focado no prazer feminino. Sim, claro. Mas se quiserem ver coisas focadas no prazer feminino, também tem, por exemplo, America Lust, que é uma realizadora que foca muito o prazer feminino e tem diversos tipos de corpos. Mas, já há várias pornografia era outra janela para abrirmos gigante. Sim. Pois era, por causa de pornografia. Acho que deve haver várias perguntas dos ligadas à patrões pornografia. Por acaso acho que não. Bem, quem quiser continuar a ouvir já sabe, é desembolsar. A nossa maravilhosa convidada Tânia Graça é fazerem-se patronos. Onde, Guilherme? É no patreon.com/, sem barbas na língua, e a partir de 2€ mensais baratito. tem acesso a 4 episódios extra, mais 2 episódios semanais. Sim. E poderão ouvir a continuação desta conversa e a direito a fazer perguntas aos nossos convidados, que é o que vai acontecer a seguir. Antes de passarmos para isso, vais ter um espetáculo com coleguitas teus, exatamente. Com colega malta do stand-up. Comedy Therapy, que é um espetáculo muito fixe. Vou dizer, é uma coisa que eu estou a gostar muito de fazer. Quando entrei foi assim meio, vamos lá ver, mas acho que aquilo flui muito bem, é muito giro. E vai acontecer, portanto temos agora a data de 24 de setembro, que já está escutada, mas vão abrir novas datas e acho que o Porto também virá aí. Também virá aí, não é? Portanto, tu também estás, tu tens aí uma data de coisas a acontecer. Também. Eu vou estrear tudo na segunda-feira. É já! Bem. É isso, vão ver as datas. Malta do Funchal, apressem-se que vai ser a única data de tu que não vai esgotar, seus borregos. Gostava de saber. Vá a Madeira agora a trabalho, não para vai casa. ter resposta, fica suspensa no ar, mas como é que a ansiedade está a influenciar a tua libido, Guilherme?
Está alta. Tá. Porque pode Eu ter quando mais esse ansioso efeito. fico mais. Ok. É preciso descontrair. É preciso o descontrair. escape, é o escape. Se quiseres ir à casa de banho no intervalo agora, anda à vontade. Tem que sair por algum lado, percebes? Muito bem. Ou mata alguém. Além do espetáculo ao vivo, a Tânia tem as suas crónicas no Público e não perca o podcast Voz de Voz de Cama. cama, exatamente. isso. E vão seguir no Instagram. Exatamente, no Instagram. Pronto, até já. Até para a semana. Beijos.